dia, senhoras e senhores, aqui é mais um Morning Call da Plus Capital. Hoje eu estou na companhia de doutora Aline Ismanioto. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, Stefano, bom dia a todos, tudo bem e você? Tudo ótimo. Voltando aqui do Carnaval, dia 3, você que não sabe onde esqueceu a sua fantasia, está aqui hoje no dia 3/3. A gente vai começar a falar um pouco sobre o que aconteceu ontem na volta dos mercados e o que a gente espera para o resto dessa semana. Vamos embora. Bom, como de costume, como é de início, a gente não teve a oportunidade de conversar ainda, né? Vamos falar sobre o IPCA. O IPCA essa semana veio com a 7ª alta consecutiva para o final do ano de 2022, ou seja, pressionando mais um pouco ainda a inflação, 5,6%. Depois a gente vai ver muito um dos motivos para que isso acaba pressionando o IPCA muito, sem sombra de dúvida, está calcado com esse conflito militar, levando o barril do petróleo a níveis históricos, de altas históricas, né? Então, enfim, pressionando aqui o IPCA, é a 7ª semana consecutiva, o PIB ficou estacionado pela 4ª semana consecutiva, o câmbio estava vindo em queda, né? Interessantes, e estacionou aqui nos 5,50, a primeira semana, depois das consequentes quedas, né? 5,60, 5,58, 5,50. Então a gente vem, e aí da semana passada para essa ficou estável em 5,50. E esse LIC é a 2ª semana consecutiva que fica estável, tá? Então assim, não houve muitas mudanças. Evidente que o IPCA está sofrendo uma grande mudança na minha ótica de ver as coisas, né? Olha só, 5,38 para 5,60, um mês, uma mudança muito grande em termos de base points, e isso evidentemente não vai sair barato, ou seja, isso vai influenciar outros fatores como o PIB e Selic. Quem poderia e quem pode ajudar a amortizar, entre aspas, essa aceleração aqui do IPCA é o câmbio, né? E a gente vai ver como é que está essa situação. Vamos ver aqui. Bom, Covid-19, né? Vamos atualizar um pouco. Não houve nenhuma mudança significativa, quer dizer, esses são dados de segunda-feira, tá? Então, assim, a gente não tem, perdão, esses são dados de ontem, tá? Não teve os dados de ontem, foram dados de ontem, ou seja, quarta-feira. A gente vê que a média caiu em todos casos no mundo, em casos do Brasil, caiu em óbito, né? No Brasil caiu. Então, assim, de fato, parece que o Covid tem dado uma folga, né? E quem pulou carnaval aqui no Brasil sabe que o Covid passou longe dos tempos. Tá aqui em mapas de calor, a gente vê que houve uma melhora aqui na região do Canadá, né? De uma certa maneira também houve uma melhora aqui, o nível de calor aqui também na Rússia. Enfim, de uma maneira geral houve uma melhora. Quando a gente olha aqui teve uma pequena piora, quando a gente olha, não, melhora também, perdão, uma melhora aqui é ponto novo, uma melhora. De uma maneira geral houve uma melhora com relação ao Covid, né? Aqui sim houve uma piora, né? Você vê, nota bem clarinho, e aqui já mais escuro, né? Enfim, mas ainda está no radar, ainda está bem espalhado. É importante você monitorar. Olha só, né? Israel, não podemos esquecer isso daqui, né? Israel, pico extremo, né? O que me chama muita atenção é a Índia. É impressionante esse país como controlou bem o Covid. Precisamos aprender com eles, né? E aqui nada mudou do foco que a gente vem conversando das últimas semanas. É claro, gente, assim, aqui eu vou vestir a minha enfim, dar minha opinião sobre o Carnaval de São Paulo e do Rio de Janeiro, no Brasil como um todo. Um péssimo exemplo
nesse momento, então a gente vai ter que monitorar e ver efetivamente o que acontece com esses, né, tanto com casos, principalmente com casos reportados, né, com casos de internação, né, enfim, com esse caso aqui que se o Covid é o Covid, isso aqui deve explodir em várias regiões do Brasil, a gente tem que monitorar e esperamos que isso não afete esse quadro de mortes, porque afinal de contas a gente já aprendeu a lidar com esse vírus, mas você sobrecarrega o sistema de saúde como um todo, isso pode gerar problemas que a gente já está acostumado a ver, né? Bom, o tema do mês ainda é o Covid, não dá para dizer que ele saiu do radar, e a guerra na Ucrânia com a Rússia, né? Ganhando, enfim, áreas novos, pesados, né? Sanções e mais sanções para a Rússia. Ainda assim a gente vê um mercado, eu não consigo ter uma leitura nesse momento adequada para o mercado, né? A gente vai ver o que aconteceu com o combustível, com outras commodities. Isso gera inflação, né? O mercado ele sempre opera à frente, então ele pelo menos está operando nesse momento a melhor dos preços e não a consequência dos preços, né? A melhor dos preços dos ativos e não a consequência desse preço. Assim, nitidamente o mercado anda num compasso muito mais rápido e muito mais um oportunismo em relação à situação atual do que, na minha ótica de ver, das consequências que isso pode levar para a economia do Brasil e do mundo, tá? Então vamos lá, agenda aqui. A gente teve aqui índices de preços na Grã-Bretanha subindo, né? Explodindo em alguns casos aqui. Variação do desemprego na Alemanha. Esses são dados de ontem, tá? Agendas de ontem, tá? Veio ligeiramente um pouco abaixo, taxa de desemprego relativamente baixo, né? E abaixo do que era previsto, muito bom, né? Núcleo de preço ao consumidor veio acima, tá? Isso aqui, o núcleo é importante de ver. Variação de empregos privados veio positivo, boa notícia. Estoque de petróleo veio abaixo do projetado. Índice de preço industrial de serviços na China veio abaixo do esperado. Então, praticamente coisa boa nesse sentido. A gente vê aqui outros indicadores, e aqui já no dia de hoje, lembrando, né, ontem estava feriado no Brasil, então a gente não operou, né, e a gente vê alguns indicadores vindo aqui abaixo do esperado, uma coisa relativamente boa. A zona do euro, uma taxa de desemprego relativamente baixa, né, isso aqui é a zona inteira, né, então tem países que puxam a média para cima, mas de uma certa forma bem controlados. E amanhã a gente comenta sobre os demais, tá? E aí vamos para os índices de preços, né? Olha só o que aconteceu com o Dow Jones, né? A gente comentou, terminou a semana passada, né? Na sexta-feira ele estava aqui nessa região e ele voltou, subiu forte, reagiu forte, né, na sexta-feira passada, e também reagiu forte ontem. Essa semana também está reagindo forte, né? Ainda perdeu esse fundinho aqui, mas longe de perder esse suporte aqui. E assim aconteceu com todos os índices que a gente vem comentando, né? Olha aqui Nasdaq, né? Nasdaq nessa região aqui também brigando para não perder. Aqui fazendo, né, um pouco mais claro aqui, tentando fazer uma nova dinâmica, né, para não, evidentemente, perder esse último fundo que foi realizado, né, que é o índice americano, que tem mais de 2.000 ações de small caps, porque ele tentou passar também novamente para essa região aqui e não conseguiu, né? Ele tentou, não conseguiu. E aí a gente vê aqui, bom, Nikkei também, antes de ir para o petróleo, estou ansioso para falar do petróleo, né? Então, antes de falar do petróleo, tem o Nikkei aqui também nessa região, né? A Europa parece de fato estar sentindo bem mais, né? Olha o euro aqui, a Alemanha, né, perdendo aqui esse último topo aqui, o VIX
né? Olha onde foi o VIX, né? A gente sempre está acostumado ao VIX nessa região aqui, ele explodiu e agora fica namorando, flertando essa resistência aqui, né? Essa volatilidade aumentou com certeza. E aqui não dá para negar, esse aqui é o espanto do mercado, né? Alguma coisa. Na verdade, para mim muita coisa tá um espanto, né? Mas aqui, isso aqui não tem o que falar. Isso aqui, olha, máxima histórica do preço do barril do petróleo, né? Explodiu, mesmo com a OPEP também sinalizando que vai produzir um pouco mais, o preço foi absurdo isso aqui. Lembrando que a economia do mundo inteiro depende desse tipo de commodity para operar, né? E isso aqui está muito fora da matriz, né, de muitas empresas. Ou seja, isso aqui vai ser repassado, né, a forma como acontece, é repassado para a ponta final, e isso é repassado para o preço. Não tem como, isso aqui freia o apetite, a produção, não tem como, né? Fica muito caro, você produz menos, você se locomove menos, né? Isso aqui realmente terá um impacto sobre o preço muito grande, né? E é isso que eu digo quando o mercado não opera as consequências por hora, ele está operando por enquanto, né, a relação dos benefícios do preço que ele está vendo em tela do ativo, né? Nesse momento todos os ativos melhoraram, né? Afinal de contas todo mundo se esperava uma sanção, uma restrição maior da Rússia, né? Esperava aí penalidades maiores da Rússia, né? E não veio, né? Não veio como se esperava. Começou a vir uma coisa um pouco mais ali nessa semana, né? Alguns países decidindo bloquear o SWIFT da Rússia, bloquear o comércio da Rússia. Alguns decidiram suspender compra de produtos russos, né? Taxar mais produtos russos, de uma certa forma dificultar a economia russa. E o que dá para entender nesse conflito inteiro, que a gente percebe, é que o mundo é muito dependente da Rússia, né? Não só a Europa na parte de gás e de energia, como o mundo inteiro na parte de grãos, né? Depois a Aline pode comentar um pouco, né? A gente já vem falando aí de alguns grãos de canola, enfim, algumas outras coisas. Talvez ela vai explorar muito mais essa questão, né? Mas isso impacta diretamente o mundo, ou seja, o mundo realmente é muito dependente da Rússia, né? Essa é uma guerra, já pode-se dizer que é uma guerra, e a guerra hoje, pelas dimensões que o mundo é tão integrado, ela é de escala global, né? E afeta no preço e tudo mais. Então a gente está vendo isso, essas consequências que vão vir, que eu espero que venham para os nossos preços, para os ativos, né? Afinal de contas eles ficam mais caros. E olha o que aconteceu aqui, né? Lembrando, né? Subiu o preço porque caiu a taxa, mas esse efeito aqui de cair a taxa porque houve muita demanda. Olha a demanda que veio, foi muito forte a demanda pelos ativos aqui, até que já voltou um pouco mais, mas olha aqui um gap aqui, né? Ou seja, o mercado tirando um pouco de risco da bolsa e migrando para títulos, né? Aceitando ganhar menos, mas pelo menos um porto seguro, né? E aqui o ouro, olha o ouro, né? Novamente, né? Ele chegou a fazer aqui uma alta forte na semana passada, devolveu grande parte na sexta-feira porque as expectativas foram frustradas em termos de restrições à Rússia, e isso aliviou um pouco o mercado, mas hoje já, essa semana, o ouro também já indo para cima, né? Indo para cima, né? E o minério de ferro, né? Também houve nessa semana subindo mais 4%, né? Lembrando que muito volátil, né? Semana retrasada, a semana antepenúltima caiu 10, a penúltima caiu 5, e essa semana está subindo 4, é muito volátil, né? E eu sempre chamo atenção para isso daqui, né? Aqueles que tomem cuidado com o petróleo.
era a mesma coisa com o minério. Ele não subiu em linha reta, né? Não subiu em linha reta como está subindo o petróleo, tá? Mas na hora que devolveu, mas devolveu assim, rápido. Vai ficar atento a isso. Tá? Como que foi? Fevereiro me surpreendeu, tá? A gente tava aqui, uma queda aqui, né? A linha amarela é o fechamento, tava o fechamento até sexta-feira, até quinta-feira de fevereiro, né? Com toda a questão de guerra, conflito e tudo mais. Eu achei muito difícil a gente fechar fevereiro no positivo. Fechamos fevereiro no positivo, né? Uma alta bem surpreendente, né? E aqui continuamos, depois da volta ao feriado, subindo um pouco mais, muito impulsionado, claramente impulsionado por materiais básicos, né? Os outros ativos aqui, né, estão devendo ainda, né? Materiais básicos. Quem concentrou a sua carteira e não fez uma diversificação de setores e concentrou tudo em materiais básicos, tá literalmente sorrindo à toa, tá? Então a gente se rompeu com essa sequência aqui, e agora o que esperar de março, né? Março já é um mês aqui onde as quedas são relativamente menores e as altas são relativamente maiores. Olha o que se esperar, exceto, é claro, 20, né? Março foi um mês fatídico, né? Março foi um mês onde explodiu o Covid em 2020 aqui, e a gente devolveu em março aí 30% aproximadamente, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Já começamos no campo positivo, certo? Mas quando é positivo em março, ele tende a ser bem positivo, né? Então assim, é um mês relativamente bom, mês março. Vamos ver como é que vai acontecer, muito cedo para dizer qualquer coisa, e ainda por essa guerra, né, esse conflito militar. Vamos ler índice, né? Contratos do índice. Os estrangeiros tomaram um pouquinho mais, né, ampliando o seu estoque, né? Lembrando que tem um estoque bem positivo. Os institucionais nacionais acabaram comprando um pouco mais, talvez estopando um pouco a posição, porque realmente subindo forte. E no dólar, investidores estrangeiros atuaram comprando um pouco mais ontem, passando a ficar positivo, e os institucionais também compraram um pouco ontem, embora estão bem com estoque bem negativo, né? E aí o que a gente está vendo aqui? O índice, né? O índice é isso, ele aliviou onde a gente achou que ele ia aliviar, assim, muito mais rápido do que eu imaginei que ele ia aliviar. Ele tocou lá e só subiu depois, né? Isso aqui é o dia de ontem. Bateu novamente na média de 200 períodos, né? Então assim, é aquele mercado que eu estava comentando, né? Sobe, cai, ele tem espaço para subir? Tem, né? Aliviou e subiu muito rápido, né? O volume ontem não foi um dos maiores volumes, tá? Mas ele tem um espaço para subir. E aí, qual é o próximo alvo dele? O próximo alvo é essa região aqui, né? Não tem como. Superando esse obstáculo aqui, é essa região aqui, olha, né? O mensal, né? Então assim, foi muito mais rápido o movimento que aconteceu. Eu não esperava esse movimento tão rápido, esperava que fosse aliviando. Então aliviou e o mercado logo né, deu um impulso e já subindo, testando aí níveis mais elevados. E o câmbio, né? E o dólar, né? O dólar é isso, né? Deu uma recuperadinha, ele abriu forte alta ontem e devolveu tudo que ele devolveu, e ainda fechando, né, a semana, ainda não dá para dizer, a semana acabou de começar para nós, né? Tem hoje e amanhã, porém já cravou o fechamento de ontem, por enquanto, a nova mínima da semana, né? Numa semana, ainda não fechou a semana, vamos ver como é que isso perdura, mas fechamento semanal aqui, esse gráfico semanal, né? A gente vê aqui fechando aqui embaixo, né? Aqui na região do mensal, ele tá bem nessa região aqui, de esse suporte aqui. Então assim, o que dizer, né? Tecnicamente falando, ele tem espaço. É que eu estou um pouco incrédulo, tá? Do que eu estou vendo, literalmente. Então, o mercado me surpreendeu, evidentemente de maneira positiva para os preços,
mas é um movimento que eu não esperava que acontecesse tão rápido, dado o que a gente está vendo, né? A tese disso daí é muito o fato de a gente ter materiais básicos, né? Minério, etc., né? Subiu forte ontem, né? Em função da Vale, só a Vale subiu mais 7%. Petróleo também, né? Petróleo, esse preço de petróleo também subiu forte, repasse de preço, etc. Olha só, para vocês terem uma ideia, ontem a bolsa fechou, o índice IBX100 fechou em 2,07. Dessa composição de preço, 1,75 era Vale Petro, ou seja, os demais ativos fecharam bem abaixo, né, da média do mercado, né? Ou seja, Petro e Vale puxou muito o preço, né? Então, assim, você nota, é de notar, é para notar que o mercado ele não está em... É que o efeito composição do índice BRX, que pesa muito no setor de petróleo e mineração, e financeiro, mas financeiro puxou para baixo ontem, né? Você nota, olha só, para você ter aqui, tem a participação, eu coloco sempre a participação aqui. Então assim, ó, materiais básicos e petróleo, somando aqui as duas aqui, dá mais de 40%, né? Só essa composição aqui já eleva o preço. Se eu colocar o financeiro, se o financeiro não tivesse ficado reagido bem, a bolsa teria ido muito forte. Ela foi forte, né? Mas muito em função de materiais básicos e petróleo, certo? Então é importante entender isso. A oscilação ontem atingiu o limite que a gente está acostumado a ver ao longo desde o dezembro do ano passado. Foi uma variação importante ontem em relação ao que a gente acompanha. A volatilidade subiu, não tem como. Isso é outra coisa que também não fecha, né? Isso aqui está vendo o contrato futuro, né? Lembrando, né, o preço do ativo, né, é o fluxo de caixa do ativo trazido a valor presente, a descontado a uma taxa. E essa taxa referencial é essa aqui. Se tudo subiu, isso aqui deveria cair, né? Para a maioria dos ativos aqui, consumo cíclico, algumas caíram, mas você note que a gente já não está operando, né, de uma certa forma, as consequências, né? E não é que subiu um pouquinho, né? Depois a gente vai ver, a gente tem subido bem, tá? Tá aqui, ó, petróleo subiu forte, né? Commodities também subiu forte, né? SLC agrícola, setor de commodities, Vale, mineração, né? BRAP também. Olha só, né? Essa aqui que intrusa aqui, né? Aqui, né? Magazine Luiza subindo em função da redução do IPI que soltou na semana passada também, uma ótima notícia, de 25%, também é um contexto que marca o mês, até vou colocar isso, redução de 25%. Então, interessante ver algumas coisas aqui, mas note que minério, né? Então, assim, bastante disso subindo forte, muito aqui, ó, mineração, coloco aqui, ó, mineração, petróleo, agro, siderurgia, metalurgia, você vê isso, assim, né? Essas duas aqui que não destoam um pouco dos demais, ou seja, nitidamente dá para perceber, né? Aqui a gente vê comércio, indústria, Ambev, que depende muito dos grãos que vem daquela região, né? Subiu, bateu forte aqui, caiu forte. Então, assim, note que o mercado ontem ficou muito concentrado em poucos setores, né? Nada que me chame muita atenção, só aqui, né? Segue aqui minha expectativa de fechar. O BTC subiu forte, topo histórico aqui, região de topo histórico, né? Acompanhar o dia de hoje vai ser importante ver. O que significa isso? O mercado sobe, mas as pessoas estão vendendo, né? Elas acreditam que o mercado pode ter chegado num nível importante para iniciar uma correção. Vamos ver, esperar para acontecer. E aqui a curva que eu estou falando, olha isso daqui, né? Olha isso aqui, inflação. Estamos falando aqui há 5 dias atrás. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui, né? Olha o quanto que subiu demais isso daqui. Olha, então assim, você note que para conter essa expectativa, você tem que aumentar a taxa de juros. Para aumentar a taxa de juros, vai impactar diretamente o fluxo de caixa. Então assim,
é um momento que a gente percebe no mercado que ele fica disfuncional. Ele não funciona como ele deveria funcionar na minha ótica de ver as coisas, na minha ótica de como eu acompanho as coisas há tanto tempo. Então, assim, é um momento para ficar bem atento, né? Bem tirar um pouco o pé do acelerador, talvez, ficar um pouco desalavancado, enfim, proteção, né? E esperar, né? Tem um custo esperar, tá? Tem um custo esperar. Tem que ver se vale a pena esse custo. Esperar para ver o que pode acontecer aqui. Tá? Do mais, a gente já comentou, não tenho mais informações para trazer hoje para vocês relevantes. O doutor Aline, a bola está contigo. Beleza, obrigada, Stefano. Até bom dia para a Jéssica, né? Não dei bom dia para ela. Pessoal, vamos lá então, vamos trazer aqui, complementando, né, as informações de mercado que o Stefano trouxe. Vamos trazer aqui então as informações do mercado agro. Como é de costume, né, eu sempre costumo iniciar pelo mercado da soja, mas hoje eu vou começar aí pelo trigo, né, que eu não tenho muito hábito de comentar, mas é importante justamente pelo momento que a gente está passando, né. O Stefano trouxe aí uma visão geral, né, de tudo, do mercado como um todo, e especificou também a questão do petróleo, né, a gente já vem observando, obviamente, que o petróleo ele faz muito preço para tudo, né, e para commodities agrícolas não é diferente. Nesse momento a gente está aí com o WTI acima dos 113, né, o barril. Então, obviamente, isso também traz influência sobre as commodities agrícolas. E por que o trigo, tá? O trigo, ele é um caso especial justamente nesse momento por conta do conflito da Rússia e da Ucrânia, justamente porque a Rússia e a Ucrânia são aí juntas responsáveis por uma grande, né, vamos colocar dessa forma, uma grande parcela do que é oferecido, do que é ofertado de trigo para o mundo, né? Então a Rússia é o maior produtor, a Ucrânia, se eu não me engano, é o quarto, e juntas, somadas, né? Obviamente, se a gente tem uma deficiência da oferta do trigo ucraniano, do trigo russo, obviamente o mercado sente isso, né? A lei não tem como a gente adivinhar o futuro, mas a gente sabe que a lei da oferta e demanda ela é implacável, né? Então, obviamente, se falta um determinado produto, obviamente, a gente vê uma valorização dos preços desse produto, né? E o trigo vem subindo, né? Já há alguns dias, e ontem a gente viu aí trigo já fechando a 10, o março, por exemplo, cotado na Bolsa de Chicago, contrato março, fechou aí com $10,58 por bushel. Isso é um preço relativamente não, né? É um preço muito alto, historicamente falando, né? A gente tem sempre, na média, aí, as negociações variando entre 5 e 6 dólares, a gente já tá vendo aí acima dos 10. Então, essa continuação do conflito Rússia e Ucrânia é que basicamente segue alimentando essa grande volatilidade no mercado internacional de trigo. E permanece, né, obviamente, como principal fator de atenção do mercado nesse momento. Então, assim, por mais que se fale na possibilidade de um cessar-fogo, ainda não se tem um entendimento claro, né, do que vai acontecer, e por conta dessas incertezas, nós vemos observando aí essa grande volatilidade, e já é o terceiro dia de altas fortes consecutivas, né, o que reflete essa preocupação, principalmente com a interrupção do abastecimento, né, de trigo, já que, como eu comentei, é uma das regiões mais importantes na produção e na exportação deste, né, cereal. E a gente sabe também que uma coisa puxa a outra, né? Se a gente tem uma falta de um determinado cereal, como é o caso do trigo, acaba sendo necessário a substituição desse cereal. E aí, então, a gente vê uma demanda crescente também por outros cereais, como trigo, como aveia, como cevada e assim por diante. Então, essas duas nações, elas têm um peso enorme, né? E a gente vem observando que todos os portos ucranianos estão fechados. O da Rússia
apesar de ainda estarem operando, a gente tem observado aí uma dificuldade também, é óbvio, né, por conta de todo esse conflito, tem uma dificuldade de chegar até lá, né, inclusive os fretes para lá também estão bem complicados, então, basicamente, o mercado vem precificando isso. E assim, somado a isso também, a todo esse conflito, não sei se vocês se recordam, mas a gente comentou há uns tempos atrás, né, que o mercado mundial de trigo conta ainda com aquele cenário que eu vinha comentando, que a gente vem de uma temporada aí passada de quebra de safra nos principais países produtores, né? Isso aconteceu ali no próprio leste europeu, né? Naquela região ali da Ucrânia a gente teve problema, na própria Rússia a gente também teve problema na Austrália, nos Estados Unidos, né? Recentemente eu tinha até comentado ali que o estado do Kansas, que é um grande produtor de trigo, também teve problema, né? Está inclusive tendo problemas em relação à safra de trigo, teve no passado também. Então, assim, os déficits de oferta deverão se estender, né? Principalmente por conta dessas questões de falta do produto, por conta das próprias quebras de safra, né? Nas temporadas passadas, e também somada essa disrupção das cadeias de abastecimento, né? Por conta desses países em guerra. Então, assim, a gente vem observando que nos contratos mais distantes, já referentes à próxima safra, a safra 2023, a gente está vendo ganhos, né, ganhos um pouco mais tímidos, mas a gente já vem vendo ganhos em contratos até bem mais longos, né? Então, assim, tudo é uma incerteza. Obviamente, a gente não tem certeza de nada em relação a quais serão os destinos, né, desse conflito, mas a questão é que, de fato, no atual momento, esse conflito gera um agravamento, né, das tensões, e isso gera um reflexo para o mercado agro. Então, por isso, a gente está vendo aí uma valorização muito forte do trigo. E, obviamente, isso se estende também aos produtos que dependem desse tipo de cereal, né? Então, podemos ver aí já um aumento do pãozinho ali no café da manhã muito em breve, né? Justamente por conta dessas altas fortes aí do trigo. E como eu comentei, a gente, uma coisa puxa a outra, né? E aí o milho também acaba. A gente tem também uma... Ixi, caiu aqui. Ficou mudo, mas voltou. Desculpa, pode seguir. Doutora Aline? Doutora Aline? Olá, estão me ouvindo? Agora sim, voltou. Voltou. Tinha travado aqui, caiu, sei lá, a internet. Enfim, voltando. Então, quando eu estava comentando em relação à questão do trigo, que acaba puxando também as cotações do milho, além disso, o milho é um importante também produto produzido ali na Ucrânia, né? A gente sabe que, inclusive, a China é um dos maiores responsáveis, né? Na verdade, é o maior responsável pelas importações do milho ucraniano. Então, a Ucrânia produz também bastante milho, e esse milho basicamente é voltado ali, logicamente, para o mercado interno, mas especialmente para a China. E essa demanda essa oferta, na verdade, que seria da Ucrânia, nesse momento estando aí, né, em falta, obviamente essa demanda passa para o mercado norte-americano e também abre mercado para o Brasil, né? Muito possivelmente a gente já vai começar a ver aí as exportações de milho sendo brasileiro destinados até para a China. Por que eu falo isso? Porque a China não é um país assim comumente, né? Não comumente compra milho brasileiro. Ela produz muito do que ela consome e importa basicamente da Ucrânia e dos Estados Unidos. Então essa demanda é gerada para outros lugares. Mas lembrando que a gente teve também problemas de safra, né, na produção de milho aqui no Brasil, tanto na safrinha do ano passado, quanto agora nessa safra verão, né? Todos esses problemas climáticos que enfrentamos também levaram a problemas na produção de milho.
e por conta disso as cotações, né, somadas a toda essa questão de falta do grão por conta das quebras de safra, nós também temos essa questão do conflito, que também puxa as cotações do milho, né? Na Bolsa Brasileira, por exemplo, a gente retornou aí após carnaval com os preços futuros do milho subindo, né? Tendo altas aí acima de 2,5% até 3% de valorizações dos contratos futuros. Então, justamente por conta da mesma forma que o trigo, por conta dessas incertezas, né? Geradas pelo conflito, por conta de oferta, enfim. A questão é que agora, pelo menos no nosso mercado interno, o mercado brasileiro, ele segue com uma certa calma no sentido de que, tá? A gente, apesar de todo esse problema no sul, a gente está com uma colheita avançada no sul, né, do sul do país, por mais que a gente tenha uma menor disponibilidade, ainda vai ter alguma coisa por conta que houve a semeadura do milho, então a colheita está avançando aqui no sul do país. Pouco, mas a gente vai ver alguma coisa. Começando ali no estado de Goiás e também na Bahia, né? Uma questão aí do milho verão. Não teremos tanto milho, mas teremos um pouco nesse momento. Mas a questão principal é que o plantio da safrinha, né? Do milho safrinha, que o ideal é que se encerre pelo menos até o final de fevereiro, justamente para não ter problema com geadas, com seca, a janela ideal de semeadura até fevereiro. Então, o plantio da safrinha está basicamente na reta final. E o clima tem auxiliado, então assim, isso é positivo, dá uma tranquilidade aos compradores, então a gente não está vendo muita pressão no momento, né? Porque se tudo correr bem, obviamente a gente vai ter uma safrinha muito grande, e então teríamos milho para abastecer tanto o mercado interno quanto também para exportar. A questão é, lógico que a gente não sabe exatamente como que vai ocorrer aí ao longo o clima, principalmente em relação a safrinha. Alguns estados a gente já está vendo aí falta de chuva, principalmente aqui na região sul, então isso traz uma preocupação mais uma vez, mas assim, por hora, por conta do plantio ter sido realizado dentro dessa janela ideal, o mercado segue um pouco tranquilo, pelo menos aqui no mercado interno. Contudo, a gente vem observando muita volatilidade nos preços internacionais, né, de milho, justamente por conta dessas questões aí de conflito. Então os mercados naturalmente ficam voláteis, né, e o mercado acaba avaliando o quanto que isso pode prejudicar a oferta, né, de grãos, porque Rússia e Ucrânia responde aí, se a gente for falar em termos percentuais, por cerca de 29% das exportações globais de trigo, 19% das exportações de milho e 80% das exportações de óleo de girassol. Então, assim, obviamente é uma região importante, claro que vai fazer preço, não tem como, né? Não tem como. E quando sobe, quando a gente tem valorização nas cotações lá em Chicago, a gente também tem um reflexo aqui no mercado brasileiro, tá? Então não tem como, a gente precisa aguardar, ver como que vai se desencadear essas questões lá do conflito, mas é claro, se a gente continuar nessa pressão de guerra, né, falta do milho daquela região, nenhum agricultor vai querer semear numa situação dessa. Então fica aí no radar que a gente pode ter ausência dessa região aí para o mercado de grãos. E a soja vai nesse caminho também, né? A gente vem observando que soja também teve uma valorização forte no início da semana. Ontem, né, a gente teve aí perdas fortes. Então, o que a gente vai observando? Volatilidade muito, muito alta, né? A gente está tendo uma volatilidade muito grande no mercado de grãos, né? E a soja não foi diferente. Em um dia subiu pra caramba, no outro dia caiu bastante. Então, o mercado segue muito volátil, né? Tá se dividindo basicamente nessas questões geopolíticas, não tem como. E somado a essas questões geopolíticas, os fundamentos, que é aquela questão, preocupação com os problemas de abastecimentos causados não só pela guerra, mas também por conta da oferta muito ajustada aqui na América do Sul e uma demanda se concentrando ainda mais nos Estados Unidos, né? Se a gente tem uma menor oferta na América do Sul, a demanda automaticamente ela passa aí para os Estados Unidos. Então, o mercado vem olhando aí as primeiras informações da safra 22-23 norte-americana
que a gente vem observando, o que se vai trazendo uma perspectiva do quanto os Estados Unidos vai produzir nessa próxima temporada. Então, assim, o mercado de soja basicamente também em alta, fundamentos altistas, é claro que a gente vai ver essa volatilidade, mas não tem como fugir, né? Até porque se a gente fica lá com ausência, um exemplo, a gente tem a ausência do óleo de girassol, quem que substitui? Óleo de soja. Se a gente está com problema também com óleo de palma na Ásia, quem substitui? Óleo de soja. Então, tudo. O mercado de soja em grão acompanha muito também a demanda dos derivados, né? Quais seriam? O farelo, basicamente, e o óleo, né? Então, que também vem tendo altas consideráveis nos últimos dias. Então, tudo isso, como a gente vem comentando, uma coisa puxa a outra, né? E para a gente encerrar, como a gente também não poderia deixar de falar, em relação ao mercado de fertilizantes, né? Essa semana a gente viu aí que em alguns veículos de informação, de comunicação, que a Rússia teria suspendido as exportações de fertilizantes para o Brasil, mas na verdade não é bem assim que a Rússia, né, suspendeu. Embora a gente tenha visto todo esse conflito, né, lá, isso agrava logicamente o mercado, mas não quer dizer que as relações entre Brasil e Rússia, né, estão rompidas. Na verdade não é isso, é que a gente está tendo uma dificuldade literalmente logística, né? Os portos, por exemplo, ali naquela região do Mar Negro estão fechados, então não existe um motivo para a Rússia travar especificamente para o Brasil, mas sim, na verdade, é para o mundo. E como o Brasil é um país muito dependente das importações de fertilizantes, nós importamos em mais de 70% do que a gente consome, é lógico que isso traz um problema grave de abastecimento aqui. E principalmente por conta do quê? De um produto específico que é o KCl, que é uma fonte de potássio. Não tem um substituto para o KCl, e assim, aquela região ali, né, da Bielorrússia, que já tinha sanções anteriores por conta daquela questão com a União Europeia, Estados Unidos, que a gente já havia comentado, agora também essa questão do conflito agrava ainda mais. Então, assim, basicamente, a gente está tendo então essa questão de problemas com a oferta do KCl. A Rússia também é uma forte exportadora de amônia. A amônia, ela é uma importante matéria-prima para a fabricação de fertilizantes nitrogenados e também fosfatados, né? Principalmente MAP, DAP. E assim, 25% da amônia global sai da Rússia, principalmente ali pelo porto de Odessa, na Ucrânia. Então, assim, o que a gente vai observando, né? Que desde que começou essas guerras, as exportações de amônia estão fechadas, né? Então, a questão não é para o Brasil especificamente, a questão é para o mundo, e como nós somos muito dependentes das importações de fertilizantes, isso afeta diretamente o nosso mercado aqui interno brasileiro, que logicamente afeta o agronegócio. Então, o que a gente vai observar? Provavelmente iremos abrir então novos fornecedores, principalmente ali Canadá, Irã, mas isso não acontece do dia para a noite, né? Então essa mudança, essa troca de fornecedor, ela não acontece do dia para a noite. É um mercado importante, inclusive até a Tereza Cristina, que é a ministra da Agricultura, comentou que ainda não há nenhum motivo para pânico, né? A gente ainda não tem certeza dos impactos que isso vai trazer, mas é lógico que isso é um motivo de preocupação e possivelmente a abertura de novos mercados e até o desenvolvimento aqui do nosso próprio mercado de exploração de fertilizantes. Enfim, tá? Por hora ainda tudo muito incerto. O agricultor brasileiro possivelmente já se prepara para uma semeadura de soja sem fertilizante, né, na próxima safra, caso isso realmente se agrave, o que pode trazer, inclusive, consequências na produtividade final, porque sem fertilizante, né, no solo, sem os níveis adequados, obviamente a produtividade cai. Enfim, vamos continuar acompanhando, ainda tudo é muito incerto, fica no radar essas questões de fertilizante, oferta de grãos, mas tudo isso junto e misturado leva-nos a acreditar que sim, continuaremos aí com fatores altistas e fundamentos bem firmes para os preços aí, para as cotações dos grãos como um todo, ok? Alguma dúvida, algo a acrescentar? Maravilha. O mercado abriu aqui 0-0 praticamente, tanto no
no índice quanto no dólar. Lembrando, né, o índice europeu caindo 0,60, Londres caindo 0,70 aproximadamente, Paris caindo 0,27, Espanha caindo 2 e a Alemanha caindo 0,1. Vamos aguardar o mercado se acomodar a essa abertura. E para você que escutou a gente até aqui, meu muito obrigado. Desejo para você uma ótima quinta e a gente se vê amanhã no Morning Call. Muito obrigado. Até amanhã, pessoal. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.